Você já ouviu falar sobre MEI, mas sempre ficou muito confusa sobre como isso funciona na prática? Ou talvez você já tenha um CNPJ, mas não sabe se está usando da forma correta. Então fica aqui comigo, porque hoje eu vou te explicar de um jeito bem simples e direto o que é ser MEI, microempreendedor individual. E se você é mãe e empreendedora, eu prometo que esse vídeo vai falar diretamente com você. Aliás, se você é nova por aqui, muito prazer. Eu sou a Stephanie, ou como as minhas clientes me chamam, a Esther, uma contabilidade pensada para as mães que empreendem, assim como eu e você. Aqui a gente fala de CNPJ, dinheiro e organização, mas sem esquecer da vida real, da maternidade, da leveza que a gente merece ter nesse caminho. Então vamos lá. O MEI ele foi criado para facilitar a vida daqueles autônomos, daquelas autônomas, do pessoal que trabalhava por conta, mas não tinha uma formalização. Então ele foi criado lá em 2008 para facilitar a formalização das pessoas que trabalhavam de forma informal, né? Então ele é ali a porta de entrada para que você tenha um CNPJ de forma mais simples e mais fácil. Com o MEI você tem acesso a diversos benefícios. Você consegue emitir nota fiscal, você tem acesso a conta PJ e acesso a crédito mais barato, ou seja, empréstimos com taxas melhores e outros benefícios, a aposentadoria por idade e para gente que é mãe, né, ou para quem está pensando em engravidar, o valor da licença maternidade. O MEI a gente consegue abrir ele sozinha, tá? De forma rápida, simples e online. Você não precisa ir em lugar nenhum, você consegue abrir na internet. Você só precisa ter a sua senha golpe. Depois que você abre o MEI, o CNPJ sai na hora, tá? Você faz esse processo, o CNPJ já sai, ele já vai estar ali apto para você poder fazer as suas emissões de notas, mas, e esse mais aqui é muito importante, o MEI ele tem obrigações, responsabilidades e limites que devem ser levados em consideração quando você vai abrir um CNPJ, que muita gente só descobre depois que já está no aperto. Então, para ser MEI, você precisa ser maior de 18 anos, não ter sócios, você tem que atuar sozinha, você não pode atuar juntamente com outra pessoa de forma legal e ser MEI. Atuar dentro da lista de atividades permitidas. O MEI ele tem uma lista gigantesca de atividades que são permitidas. Essa lista conta com mais de 450 atividades. Porém, algumas outras atividades elas não são permitidas dentro do MEI. Então, o que eu recomendo, se você não exerce uma atividade que é permitida dentro do MEI, não abre um MEI com outra atividade só para você ter um CNPJ. Faça as coisas de forma correta. Dentro dessas 456 atividades, deve existir uma atividade que atenda, ali na maioria dos casos, as pessoas, as mulheres que começam informalmente. As grandes atividades, né, a maioria das atividades que não estão dentro dessa listagem são as atividades regulamentadas. As atividades regulamentadas são aquelas atividades que possuem conselho, ou seja, contabilidade, as contadoras, as psicólogas, as fisioterapeutas, as médicas, dentistas não podem ser MEI, porque é um tipo de atividade intelectual e que são regulamentadas. E aí elas estão fora dessa listagem. Mas se você exerce uma atividade que pode ser MEI, não hesite em abrir o seu. Pode ter certeza, é muito mais vantajoso você atuar como MEI se você estiver dentro de uma dessas atividades que são permitidas. Sai muito mais barato do que atuar como autônoma ou até mesmo viver na informalidade. Você só pode faturar até 81 mil no ano. Lembrando que isso é muito importante vocês terem em mente, porque quando você ultrapassa até mesmo um centavo, você já é desenquadrada do MEI. Então você tem que ficar atenta ao limite de faturamento. Esses 81 mil dá uma média de 6.750 por mês. Mas, Estel, eu só posso faturar 6.750 por mês? Não, isso é uma média. Pode ser que num mês você fature 10 mil e no outro mês você fature 4, 3. O importante é que dentro do ano você tenha que estar dentro desse limite de 81 mil reais. Outra coisa que precisa levar em consideração é que esse limite ele depende da data de abertura do MEI. Então, se a gente abre um MEI em janeiro, independente se seja no dia 1º ou no dia 31, tendo o seu MEI aberto dentro de qualquer dia do mês de janeiro, você tem direito aos 81 mil de limite no ano. Mas, se você abre o seu MEI no decorrer do ano, o limite do primeiro ano é proporcional. Então, agora, eu estou gravando esse vídeo em julho de 2025. Se você abre o seu MEI em julho de 2025, o seu limite vai ser reduzido a julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses. Então, é a metade dos 81 mil, que vai dar R$ 40.500 de limite dentro do ano de 2025. Então, cada mês a menos ali que sobrar do ano reduz em 6.750 o limite anual que você tem nesse primeiro ano. Isso só vale para o ano de abertura.
Virou o ano, o limite vai ser 81 mil de faturamento, ok? Além desses pormenores aí que eu falei para vocês, o MEI ele pode ter um funcionário registrado, mas apenas um funcionário. Então, meu negócio cresceu, eu preciso registrar mais de um, você já não pode ser MEI. E outro ponto importante, o MEI só pode registrar um funcionário com um salário mínimo, não pode ultrapassar o valor de um salário mínimo. Caso você precise aumentar o salário do seu funcionário, da sua funcionária, você também vai precisar desenquadrar para um outro nível de empresa. E além de tudo isso, qual é a obrigação do MEI, que é mensal? É o pagamento do imposto, que é chamado de guia DAS. Esse imposto hoje, ele está girando aí em torno de 70 a 80 reais. Depende da atividade que você exerce dentro do seu MEI, tá? Se você for, por exemplo, um MEI caminhoneira, que tem essa possibilidade, aí o valor do DAS mensal, ele já é mais alto, ele não entra nesse valor aqui que eu passei para vocês, que é até 80 reais. Então, o que vai depender para a variação do valor desse DAS? A variação é pouca, tá? Vai depender do tipo de atividade. Se a sua atividade é um comércio ou uma indústria, ou seja, se você revende produtos ou fabrica eles para vender, o seu imposto vai ser o INSS mais o ICMS. Então, vai ser um imposto menor, vai ficar mais próximo dos 70 reais. Se você prestar serviço, o seu imposto vai ficar mais próximo dos 80 reais. Porque aí ele vai ter o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é um pouquinho maior. É uma taxa de 5 reais. O ICMS, que é a taxa em cima do comércio e da indústria, é 1 real. Então, a diferença no valor da guia vai ser de 4 reais para cada tipo de atividade, tá? Só que é um valor fixo, então a partir do momento que você abrir o seu MEI, a sua guia vai ser gerada com esse valor fixo todo ano. Na verdade, todo mês. Uma vez por ano, a gente tem reajuste dessa guia, geralmente ali em janeiro, porque essa guia é atrelada ao valor do salário mínimo. Então, quando o salário mínimo ajusta, tem um aumento, a guia aumenta também, mas é um aumento ali proporcional ao salário mínimo, é um valor bem baixinho, que ainda assim, apesar de qualquer aumento que possa vir a ter por ser um imposto fixo, vale muito a pena você se formalizar como MEI. Além de tudo isso que eu já falei, uma vez por ano, o MEI tem que fazer a entrega da declaração anual, né, que é uma entrega bem simplificada, é uma declaração simplificada, onde você vai informar o faturamento se você tinha ou não funcionário registrado naquele ano. Mas, quando você esquece de pagar a guia DAS ou entregar essa declaração do imposto, você pode sofrer com multas e juros. Multa por atraso na entrega, né? Então, a declaração, ela vai gerar, se você não entregar no prazo, ela vai gerar uma multa, você vai ter que pagar uma multa aí por entregar fora do prazo. E o imposto, se você não paga, tem multa e juros que são calculados diariamente. Então, é importante que você se lembre que, por mais que o MEI tenha muitos benefícios, você também tem que cumprir com as obrigações que um CNPJ traz quando a gente abre ele. Apesar de ser MEI, é um CNPJ como qualquer outro, então você vai sim ter a sua versão como empresa. Não importa que vai levar só o seu nome, é a sua versão como empresa. Então você tem que tomar cuidado e saber separar, porque assim como tem benefícios, também tem responsabilidades e obrigações a serem cumpridas. Fazendo um caso prático aqui. Vamos colocar o nome da nossa mãe empreendedora como Ana. A Ana, ela é confeiteira, já está tendo aí muitas indicações, está vendendo bastante, resolveu se formalizar como MEI. E aí, vamos supor que ela se formalizou como MEI, mas não buscou informações de como levar adiante esse MEI dela aí, de como cuidar do MEI dela no dia a dia. Depois que ela fez a formalização, então depois que ela abriu o MEI dela, ela formalizou tudo e ela começou a vender mais. Então vieram mais encomendas, ela viu que o faturamento cresceu bastante, que ela está ficando conhecida. Só que, dentro dessa correria toda, lá do empreendedorismo, no dia a dia que a gente sabe que é muito corrido, tem N coisas que a gente tem que fazer, ela acabou esquecendo de separar a conta pessoal da conta da empresa. Ou seja, não abriu uma conta PJ, ela não fez a declaração anual e ela nem sabia que tinha imposto a pagar. Ela está correndo um risco, um sério risco. Por quê? Isso vira bola de neve. Quando você não cumpre com as suas responsabilidades, as suas obrigações com o CNPJ, a conta sempre chega. Então, se você não paga o DAS, isso vira uma bola de neve, porque todo mês vai ter um DAS novo. Você não entrega a declaração, além da multa, dependendo do prazo, você não consegue nem emitir o DAS, porque o sistema bloqueia a emissão do DAS. E hoje em dia, gente, existe o aplicativo do próprio Gov, do próprio MEI, onde você consegue fazer a emissão dessa guia e consegue também acompanhar a situação do seu MEI. Mas é importante que vocês levem em consideração que a partir do momento que você abre um CNPJ, o CNPJ não é você, ele é a sua versão na pessoa jurídica, então você precisa separar as informações. É muito importante para que o seu CNPJ, o seu MEI, isso não é só para o MEI, para qualquer tipo de empresa, para que ele tenha vida longa,
que você separe a pessoa física da pessoa jurídica, que você tenha claro quais são as obrigações que eu preciso cumprir, o que eu preciso fazer para estar em dia. Porque, caso contrário, você não faça isso, a chance de mortalidade da sua empresa é gigantesca. Porque tudo que a gente vai deixando para trás, colocando debaixo do tapete, uma hora não vai caber mais debaixo do tapete, vai virar uma bola de neve que mais cedo ou mais tarde você vai ter que resolver. E o MEI ainda tem um agravante que quando você não paga a dívida, ele passa para o seu CPF, então você ainda pode ter o seu CPF negativado. Então, preste muita atenção. Apesar de ser excelente, você tem que ter a responsabilidade e saber que você tem agora um CNPJ. Não é uma pessoa, mas é como se fosse uma outra pessoa, uma outra versão sua, que você precisa cuidar muito bem. Então foi por isso que eu criei a ChatMEI. A ChatMEI é uma assistente virtual da Senconte, criada por mim, que tem toda a minha base de conhecimento nesses mais de 13 anos que eu tenho de experiência trabalhando com MEIs e outras empresas. Então, como que ela vai funcionar? Ela funciona como uma contadora de bolso. Porque isso vai estar ali na palma da sua mão, disponível 24 horas por dia para tirar todas as suas dúvidas. Sejam elas dúvidas mais técnicas ou mais práticas. Ela vai trazer passo a passo, vai te mostrar o que você precisa fazer para deixar o seu MEI em dia, te indica links confiáveis, tudo por um preço que cabe no seu bolso. Agora, se você quiser ir além e saber como separar o dinheiro da sua empresa, da sua pessoa física, como deixar o seu MEI regular, ter uma rotina ali mensal, uma rotina anual, ou até mesmo descobrir o passo a passo para abrir o seu MEI sem nenhuma dificuldade, nós temos também o CPMM, que é o Caminho Prático do MEI para Mães. É um curso criado por mim também, completíssimo, com todo o passo a passo, desde a abertura até o desenquadramento e todas as possíveis coisas que podem acontecer com você ao longo do período que você tiver um MEI. Ele é um curso rápido e direto ao ponto, feito por uma mãe para outra mãe empreendedora. Então eu sei o que você está passando, porque eu já caminhei, já passei por esse caminho. E os links estão aqui na descrição. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal, porque tem muito conteúdo bom vindo por aí. Sempre com esse jeitinho realista, acolhedor e sem o famoso contabilês. Aqui a gente preza pela contabilidade descomplicada para que você entenda o que a gente está falando e consiga aplicar aí na sua empresa também. Deixa aqui nos comentários se você já é MEI, se você pensa em se formalizar, se está nesse processo de formalização. Eu quero saber, eu quero conhecer você. Um beijo e até o próximo vídeo.